Bem-vindos ao Amar o Minho, Artes e Produtos Tradicionais. Uma série de podcasts que mergulha nas tradições e artes manuais certificadas da região minhota. Cada episódio leva-nos até às histórias de peças únicas e aos saberes transmitidos de geração em geração. Vamos descobrir como a tradição se entrelaça com a inovação, dando vida a criações que contam a história de um povo. Fiquem connosco nestas homenagens à riqueza cultural do Minho. Neste episódio, vamos desfilar com o traje à vienesa. Considerado o mais icónico traje tradicional do nosso país, o traje à vienesa transmite a alegria e a vivacidade das nossas gentes, a habilidade da mulher minhota e o seu apego à família. Quando se fala de traje à vienesa, fala-se do que vulgarmente se chama traje à lavradeira ou de festa. O que não quer dizer que todas as raparigas do concelho de Viana possuíssem um. Quem tinha os trajes regionais, aqueles trajes bem decorados, eram as casas de lavoura. As famílias de lavradores que tinham as suas filhas, que eram lavradeiras, e a esposa. As nossas aldeias aqui eram bem estratificadas, ou seja, tínhamos os lavradores, que eram pessoas ou homens, tinham uma propriedade, tinham a sua casa, tinham muitas vezes uma eira, espigueiro, tinham terrenos para cultivar o milho, e eram estas pessoas que tinham os ditos trajes regionais grandes, que eram pessoas já com algumas posses. E quando poupavam, daí que poupavam em ouro e para a mulher. Logicamente que nas aldeias também havia os jornaleiros, pessoas mais pobres, com pouca terra e que trabalhavam à jorna, trabalhavam ao dia. Para além destes ainda havia os cabaneiros. Cabaneiro é uma pessoa que mora numa cabana. Percebemos, pelo que nos conta Hermenegildo Viana, do Museu do Traje de Viana do Castelo, que o traje à vienesa está originalmente ligado a uma classe rural e com algumas posses. Tudo isto em torno da figura feminina da mulher. Viana do Castelo, e aqui a região do Alto Minho, é especial em resto do país, porque não é uma sociedade totalmente patriarcal. Não é matriarcal, é uma sociedade genocrática. Mas a mulher tem muito poder e especialmente quem governa a casa é a mulher. Daí que muitas vezes os homens emigravam, a mulher ficava e ela tomava as rédeas de tudo. Ela ia vender à feira, ela tecia, ela bordava, ela cuidava, sim, com a ajuda das filhas, mas ela geria toda a casa. Daí que o dote em ouro, o seu traje, tudo a importância muitas vezes está centrada na figura da mulher. Mas, no mundo rural, os homens teriam também estilos próprios de vestir para cada ocasião. Os homens, o que aconteceu? Quando iam para o Porto, para Lisboa, ou até mesmo para o Brasil ou a Argentina, usavam um fato, umas calças, uma camisa, não havia assim um traje, já não... Foi-se perdendo o traje regional masculino, mas isto já desde o final do século XIX. As mulheres não, as mulheres ficaram sempre muito associadas à casa. As raparigas ficavam ali com os pais, isto nas casas de lavoura. Daí que os pais queriam casar as filhas que pudessem, com rapazes de outras casas de lavoura, da mesma situação económica. Assim, enquanto símbolo de um grupo económico-social, grande importância e muita dedicação era votada ao traje. Isto é visível, tanto na quantidade de peças que o compõem. 2 lenços, camisa, colete, saia, avental, algibeira, meias e chinelas. Bem como na sua riqueza decorativa. E no passado, cada rapariga herdava ou fazia ela própria a quase totalidade do seu traje. Já em 1887, Ramalho Ortigão escrevia esta passagem no seu livro As Farpas. Além de tecedeira, toda a rapariga de Viana é também fiadeira. Sabe cardar, sabe espadelar e ela mesma se ocupa de todos os processos, porque passa a lã e o linho. Dedica-se desde a tosquia do carneiro e desde a ceifa do linhal, até à confecção da sua saia e da sua camisa. Sabe ainda manejar os bilros e fazer as rendas. Em todo o traje, o conjunto de traje à vienesa, os lenços e as joias em ouro da orivesaria popular portuguesa, é as únicas 2 conjuntos de peças que não são feitos pelas mulheres localmente, ou seja, os lenços vinham de fora, eram estampados e a orivesaria as peças em ouro. Desde o século XX que a maior parte das peças vinham de Póvoa de Lanhoso e de Gondomar. O lenço minhoto, o tão típico lenço minhoto, vinha de fora?
sim, que uns dizem que são austro-húngaros, uns que dizem que vieram da Rússia, outros que vieram da Europa do Leste. A verdade é que houve 2 padrões de lenços que vieram da Europa do Leste, um com uns motivos florais, também já com rosas, e depois, logo a seguir, mas isto ainda no século XIX, vieram os de cornucópias com bastantes flores, nomeadamente rosas. Estes lenços, provavelmente pelo Porto de Mar, porque nós tínhamos comércio com a Europa do Leste. De volta ao Minho, os lenços, bem como o resto das peças do traje, continuaram a ser usados, não pelas filhas dos lavradores, mas performativamente. Nos característicos grupos folclóricos do concelho vêem-se trajes de várias cores. Mas não há um traje à vienesa, há vários trajes à vienesa. Temos o traje Santa Marta de Portozelo, usual em toda a Ribeira Lima, o traje de Ariosa, o de Afife e temos também o de Gerás do Lima. E depois temos um traje que é o traje de Dó, também designado pelo traje azul, e depois ainda há umas combinações de cores diferentes, que é maioritariamente os trajes da Serra d'Arga. Mas certificados são este conjunto, que é Santa Marta de Portozelo, Ariosa, Afife, Gerás e o azul. São 5 trajes que estão certificados. A partir da segunda década do século XX, os grupos folclóricos das freguesias rurais foram os grandes responsáveis pela definição das diferenças entre trajes. Anteriormente, não seriam tão vincadas ou disputadas. Nestes grupos, assistiu-se a um processo de reivindicação de distintivas identidades que se apresentam exponencialmente na cidade de Viana, na Romaria da Agonia, em agosto. Ora bem, para quem não conhece, as festas, eu não sei como é que vou descrever isso. São as melhores de Portugal, nós não temos quem nos faça frente. Quem vem à festa da Agonia e vê aquela avenida com aquelas lavradeiras, aquelas mordomas, aquele ouro, é qualquer coisa de fenomenal. E cada vez mais é uma coisa maravilhosa. Cada vez mais há mais lavradeiras, há mais mulheres a quererem ir na Maldomia, não tem comparação. E agora toda a gente quer ir. As festas da Agonia, a nossa romaria, estão elevadas a um nível que vem gente de Lisboa, de todo o lado, que quer ir nas festas da Agonia. É por isso que agora os trajes são muito procurados, não é? Quem quer, muita gente não tem, quer alugar, não sei o quê, e nós não damos bastão a nós que vendemos. Marta Prozil e Conceição Pimenta, que acabamos de escutar, são proprietárias de casas regionais que vendem o traje à vienesa certificado. São estas 2 casas que podem, de momento, vender trajes certificados. Porque isto é um trabalho, como estou a dizer, complexo. Não só o processo de certificação, mas o próprio traje. Porque o traje está dividido nas várias componentes que ele tem. Nos trajes foi o que o Gil disse, que é um conjunto de bordadeiras que trabalham nele e eu simplesmente encarrego-me de ir às tecedeiras, mandar fazer a risca, os aventais, e isso tudo. E depois a outra parte sou eu que a faço. Na montagem toda de fato, sou eu que a faço. Uma tecedeira, pensando num trabalho das 9 às 5, demora quanto tempo a tecer um bom avental de rosas? Minha tecedeira, com quem eu trabalho, um avental de 6 rosas demora-lhe 1 semana a fazer. E às vezes, se tiver um pequenino descuido que tenha que ir ali ou lá, já não consegue acabar. Aparecem muitas para restaurar coletes, aventais. Eu nem nesta semana tenho lá 2, que restaurei 2 antigos. Que restaurei, que uns eram da avó, outros, olha, este era da minha bisavó. E peças que algumas ainda estão impecáveis, outras não. Quando vêm buscar até ficam admiradas. Ficou exatamente igual, já deixei, isto era da minha avó, gostei. Pronto. E restaura-se ainda muitas peças antigas. Para as mulheres de cá, o traje não é um disfarce. O traje é uma representação viva, quase, digamos assim, o traje da memória dos antepassados. Porque muitas destas mulheres vêm de casas de lavoura, tiveram uma avó que era de uma casa de lavoura e que teve o seu traje à vienesa. Por isso elas muitas vezes, aqueles lenços que levam na cabeça, têm muitos anos. E mesmo picadinhos, elas querem nos usar. Neste fascinante episódio exploramos a riqueza e a tradição do traje à vienesa.
Desde os detalhes intricados do bordado às técnicas manuais na confecção das peças, cada elemento conta sempre uma história de habilidade artística e da força da mulher minhota. E assim encerramos mais um episódio da nossa jornada pelos corações e mãos que moldam a herança do Minho. Amar o Minho é um projeto do Consórcio Minho Inovação, composto pelas comunidades intermunicipais do Alto Minho, Ave e Cávado. Este projeto é cofinanciado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Podcast criado por Folk and Wild, serviços criativos para património. Narração baseada no caderno de especificações deste produto certificado. Músicas folk por Pedro Viana, do álbum Ainda Sonho com Este Som.